com uma letalidade muito importante. Principais fatos sobre a febre amarela. Ela é uma doença hemorrágica, então vai fazer diagnóstico diferencial com a dengue grave, na sua forma de sangramento, transmitida por mosquitos infectados, causada por um vírus. O termo amarela se refere à icterícia apresentada por alguns pacientes. Então, se temos febre e icterícia, outro diagnóstico diferencial que devemos fazer vai ser com a leptospirose e também com as hepatites virais A, B e C. Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça, icterícia, dor muscular, náusea, vômitos e fadiga. Uma pequena proporção de pacientes que são infectados desenvolvem sintomas graves e aproximadamente metade deles morre de 7 a 10 dias. Os estudos indicam que entre 20 a 40% das pessoas que são infectadas pelo vírus da febre amarela vão fazer formas graves. E desses, 50% evoluem para o óbito. O vírus é endêmico em áreas tropicais da África, América do Sul e América Central. No Brasil, nós temos uma região endêmica na Amazônia e surtos ocasionais. Grandes epidemias de febre amarela ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas densamente povoadas com alta densidade de mosquitos e onde a maioria das pessoas tem pouco ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. Nessas condições, mosquitos infectados transmitem o vírus de pessoa para pessoa. A última vez que nós tivemos um ciclo urbano, pessoa doente, mosquito picando pessoa doente e transmitindo para outra pessoa que estava sadia dentro das cidades, foi em 1942. Todos os surtos que houve de lá para cá foram ciclos ainda silvestres, pessoas que acidentalmente foram infectadas por entrarem em matas, mas o que acontece no Brasil é que temos corredores de área silvestre até dentro das cidades. Então, esse ciclo silvestre restrito a matas, ele está ficando muito mais perto das cidades do que a gente gostaria. A febre amarela é prevenida por uma vacina extremamente eficaz, segura e acessível. Existem áreas no Brasil, na América Central, na África, em que só é possível entrar nessas áreas com um certificado de vacinação. Então, existem áreas onde a vacinação é extremamente recomendada. É uma vacina de vírus vivo atenuado, altamente imunogênica, com uma efetividade de mais de 95%, dose única. Não há tratamento específico para a febre amarela. O que salva esses pacientes é diagnóstico precoce, diagnóstico correto e tratamento de suporte precoce e eficaz. Como eu disse anteriormente, existem 2 ciclos da febre amarela. O ciclo silvestre, onde o vetor são de 2 gêneros, o hemagogos e os sabetes, e existe um hospedeiro intermediário, acidental e também amplificador, que são os macacos. O homem se infecta com o vírus da febre amarela entrando nessas áreas de vida silvestre, nessas florestas. O ciclo urbano, o vetor é o Aedes aegypti. Então, onde tem Aedes, a gente está em perigo de urbanizar essa doença, e o que a gente não quer isso, certo? Então, os vetores do ciclo silvestre, está aqui uma foto do hemagogos, uma foto do sabetes, e o vetor urbano, o nosso amigo Aedes. O ciclo silvestre ele é mantido pelos hospedeiros amplificadores, os macacos, primatas não humanos, e no ciclo urbano é um mosquito infectado do gênero Aedes, picando uma pessoa em período de viremia, sendo infectado. O Aedes vai permanecer infectado durante toda a sua vida, de 6 a 8 semanas,
e no próximo repasto sanguíneo, a fêmea que precisa desse repasto sanguíneo para completar seu ciclo reprodutivo, ela vai ser infectada e no próximo repasto vai passar esse vírus adiante. Então, vejam essa sequência de distribuição de casos confirmados de febre amarela recentemente. Tivemos um surto bem preocupante no final de 2016 até 2019, com pico 2016 a 2017, principalmente em Minas Gerais e Espírito Santo. Então, depois desse surto, foi atualizado um manual de manejo clínico da febre amarela. Nós voltamos a ter essa discussão teórica sobre febre amarela. Confesso a vocês que eu nunca atendi nenhum caso, então por isso que eu não trouxe nenhum caso clínico para discussão. Eu não tenho prática com a febre amarela, nunca chegou aqui para mim. Malária, por exemplo, já atendi vários casos, importados, claro, mas febre amarela nunca chegou. Mas nem por isso nós devemos não estar atentos e, principalmente, melhorar nossa anamnese para tentar descobrir se aquela doença aguda, febril, que está coçando com icterícia, a gente lembrar de perguntar se esse nosso paciente, nos últimos 15 dias, visitou áreas endêmicas ou visitou áreas de matas onde pode ter sido infectado com o vírus da febre amarela. Existem dois períodos de incubação, como a gente já discutiu na Zika, como a gente já discutiu na dengue, na chikungunya, o vírus de incubação intrínseco, período de incubação intrínseco e período de incubação extrínseco. Período de incubação no mosquito extrínseco vai de 9 a 12 dias e período de incubação intrínseco no ser humano, cerca de 6 dias, 6 a 7 dias. No Brasil, o ciclo da doença atualmente é silvestre. O último ciclo urbano foi em 1942. Todos os casos confirmados, mesmo os do surto de 2016 a 2018, eles foram considerados ainda ciclo silvestre. Todas as pessoas que fizeram febre amarela nesse surto foram infectadas porque entraram em zona silvestre. O vírus é da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, existe apenas um sorotipo, são vírus esféricos de RNA fita simples, com capsídeo, e são vírus envelopados. Quem é o caso suspeito de febre amarela? A gente separa caso suspeito geral e caso suspeito dentro de um surto. Caso suspeito geral, paciente com quadro febril agudo a menos de 7 dias, de início súbito, acompanhado de icterícia, que apresente pelo menos um dos seguintes achados clínicos ou laboratoriais. De início súbito, procedente de área endêmica para febre amarela silvestre ou ocorrência de casos de febre amarela. Então, aquele paciente que tem febre e sinal de Fagê. Sinal de Fagê é uma dissociação pulso-temperatura. Na febre, quando a temperatura está alta, nós esperamos encontrar taquicardia. O sinal de Fagê é justamente o oposto. É aquele paciente que está com febre e bradicardia. Ele não é patognomônico da febre amarela, mas quando ele está presente, nos leva muito a pensar nesse diagnóstico. Então, é o paciente que está com febre e sinal de Fagê, ou febre e manifestações hemorrágicas. A maioria dos pacientes que fazem manifestação hemorrágica na febre amarela fazem hemorragia de grande monta. Então, é hematêmese, é melena, é metrorragia. Alguns poucos fazem epistaxe, gengivorragia. Dor abdominal alta, albuminúria e oligúria. Qual é a fisiopatologia da doença? Ao ser picado, o vírus é internalizado, vai procurar os monócitos e os macrófagos, aliás, ao contrário, os monócitos e os macrófagos vão procurar o vírus, vão fagocitar, vão internalizar, e o vírus da febre amarela, ele tem predileção por alguns órgãos, dentre esses, fígado e rim. Então, depois de 3 a 6 dias circulando no organismo, o paciente vai começar a ter
febre, calafrios, cefaleia, mialgia generalizada, mal-estar, anorexia e vômitos. Então, nos primeiros 3 dias de doença, é muito difícil a gente fazer diagnóstico diferencial, porque isso aí parece com um monte de coisa, né? Parece com dengue, pode parecer com chikungunya. Claro que tem algumas características que a gente que vai ajudar a nortear o nosso pensamento, mas nesse comecinho de doença, é bem difícil. Então, nesses primeiros 5 dias de sintomas, acontece o período virêmico. Se você tem um laboratório bom a seu serviço, você pode solicitar um PCR e aí você vai isolar o vírus. É o período virêmico. Mas a maioria dos diagnósticos é feito, sim, por sorologia ou por imunohistoquímica no pós-óbito. Então, a primeira fase, os primeiros 3 dias, com esses sintomas bem inespecíficos, fase virêmica. A segunda fase, ela dura bem pouquinho, é um período de remissão, parecido com o que a gente tem na dengue. A partir do 5º dia, há uma remissão dessa febre, a gente acha que o paciente vai ficar bom, e é aí que vem a fase de choque ou a fase de danos nos órgãos-alvos. Na febre amarela acontece alguma coisa parecida. Então, a gente tem uma fase de remissão que pode durar horas, até 24 horas, e às vezes a fase de remissão passa despercebida. A partir do 5º dia de doença, do 5º ao 10º dia, que há uma lesão maior com destruição dos hepatócitos, e o paciente vai apresentar icterícia por uma dificuldade aí no clareamento da bilirrubina, um consumo com uma baixa dos fatores de coagulação e as manifestações hemorrágicas. Os óbitos acontecem aí na 2ª semana até o 10º dia de doença. Então, no fígado acontece uma apoptose de hepatócitos, uma icterícia muito intensa e uma redução dos fatores de coagulação. Daí a gente já tira algumas evoluções bem graves dos pacientes, as hemorragias, encefalopatia hepática e evolução para óbito. Essa febre amarela no paciente grave também tem como alvo o rim, com uma insuficiência pré-renal, e às vezes o paciente faz uma síndrome hepatorrenal, coagulação intravascular disseminada, disfunção plaquetária, mais sangramento, tá certo? Então, de 5 a 10% dos pacientes fazem uma forma maligna e evoluem para o óbito, 10 a 20% fazem forma grave, com icterícia, 20 a 30% dos pacientes vão fazer forma leve e moderada, eles vão ter febre, cefaleia, mialgia, mal-estar, anorexia, e a grande maioria das pessoas vai fazer infecção assintomática, não vai nem saber que tiveram febre amarela. Para a gente fazer diagnóstico laboratorial, nos primeiros 5 dias do início dos sintomas, o que a gente tem disponível é o RT-PCR, mais em laboratórios de referência ou em laboratórios de estudos, e a partir do 6º dia de doença, o que a gente tem disponível é a sorologia. Inicialmente a IgM aumentando, depois do 14º dia, detecção de IgG. Então, a população geral tem como primeiros sintomas uma febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça intensa, às vezes dor nas costas, dor no corpo em geral, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Não há exantema, então já dá para a gente aí facilitar o nosso diagnóstico diferencial. Não é uma doença exantemática, não é uma doença que provoque artralgia incapacitante como a chikungunya. Os fatores que influem na gravidade clínica da febre amarela não estão muito claros, mas estão ligados certamente às cepas de vírus mais virulentas, a quantidade, a magnitude dessa viremia, desses vírus infectantes, e uma exposição anterior a outros flavivírus. Tempo e duração das principais manifestações clínicas da febre amarela. Esse gráfico está presente em quase todas as aulas que vocês vão assistir sobre febre amarela. Ele está também presente no manual
de manejo clínico da febre amarela. Então, a gente vê um comportamento bifásico dessa febre, com período de remissão de 24 horas, mais ou menos, depois do terceiro, quarto dia do início dos sintomas, cefaleia e mialgia, a viremia que cai a partir do quinto dia de sintoma, e quando essa viremia começa a cair, a gente começa a ver sintomas mais graves, albuminúria, oligoanúria, icterícia, as hemorragias, coincidindo com o momento do início da produção de anticorpos. Então, nós podemos dividir as formas clínicas, as apresentações clínicas da febre amarela em leve, moderada, grave e maligna. Então, a forma leve, ela dura até 2 dias, discreto aumento de temperatura e cefaleia, duração fugaz e evolução para cura. A maioria das pessoas vai ficar boa depois de 2, 3 dias de sintomas. Moderada, febre e cefaleia de início abrupto, náuseas, vômitos, epistaxe, icterícia e sinal de Fagê. Esses pacientes com doença moderada, eles requerem internamento, leito de enfermaria, exames laboratoriais, hemograma, dosagem de bilirrubinas, de transaminases, coagulograma. E os pacientes com formas graves, eles precisam de um leito de terapia intensiva. É mandatório nos pacientes a partir da forma moderada, nós solicitarmos exames laboratoriais, inicialmente os inespecíficos, mas o resultado desses exames vai nos ajudar a colocar o paciente, se é um paciente que tem febre amarela com sinais de alarme, se tem febre amarela grave, febre amarela maligna. A gente consegue só classificar, fazer a classificação de risco dos pacientes com febre amarela com a ajuda do resultado dos exames. Então, a febre amarela cursa com leucopenia, na maioria dos casos, por ser uma doença viral, ou o leucograma está normal ou leucopênico. Alguns pacientes que fazem forma grave, eles vão apresentar uma discreta leucocitose, mas uma leucocitose inicialmente já nos leva a fazer diagnóstico diferencial com outras doenças bacterianas ou com uma febre amarela e uma infecção bacteriana sobreposta. Transaminases estão muito aumentadas, sempre mais que 1.000, e geralmente há uma inversão. Esse aumento é maior às custas da TGP. Também é uma característica, não é patognomônica, mas nos leva a pensar na febre amarela. Aumento das bilirrubinas, podendo alcançar 20 mg/cento ou mais. Aumento enorme da DHL, da fosfatase alcalina, também da ureia e creatinina. No sumário de urina, nós podemos ver proteinúria, hematúria e cilindrúria. E um coagulograma também alterado. A gênese das principais manifestações clínicas, eu não consegui aumentar muito esse gráfico, mas esse segundo gráfico, ele mostra um pouquinho mais claramente o que é que acontece. Então, esse vírus, ele vai se multiplicar nos linfonodos, vai haver um período de viremia, e esse vírus, ele vai tanto provocar lesão direta em órgãos, como fígado, rim, coração e vasos, como também uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, desequilibrada, e as citocinas, interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, vão fazer um quadro semelhante à sepse, e com também danos e disfunções orgânicas. Então, no fígado acontece dano no hepatócito, levando à icterícia e insuficiência hepática. Há uma lesão, uma necrose tubular renal, podendo levar à insuficiência renal. Um dano direto no cardiomiócito, levando à bradicardia, arritmia, redução do débito cardíaco. E há também lesão endotelial, causando fragilidade capilar e disfunção endotelial. Falando de endotélio, a resposta inflamatória sistêmica exacerbada vai também causar uma lesão endotelial, aumentando permeabilidade capilar, levando a hemorragias e choque. Principais diagnósticos da febre amarela, diferenciais: a febre amarela de forma leve e moderada, dengue,
Zika, chikungunya, doenças infecciosas do trato respiratório, digestivo e urinário e as hepatites. Grave, forma icterodigestiva, icterohemorrágica renal, diagnóstico diferencial com leptospirose, muito importante, mas aí na leptospirose a gente vai ver geralmente uma leucopenia, a gente vê plaquetopenia, mentira, leucocitose, a gente vê plaquetopenia também. Malária, não temos aqui na Paraíba, mas se o nosso paciente vem de área endêmica, precisamos perguntar isso também. As hepatites virais, na minha opinião, é o diagnóstico diferencial mais importante e um pouquinho mais difícil também. Ambas podem cursar com leucopenia, vão cursar com transaminases aumentadas, vão cursar com icterícia. Sepse, a sepse também pode cursar com icterícia, febre maculosa, doença pelo carrapato, né, a rickettsiose, febres hemorrágicas virais, principalmente o antavírus. Para fazer diagnóstico laboratorial específico, na fase virêmica, até quinto, sexto dia de sintoma, proteína C, reação em cadeia de polimerase, o PCR, e a partir do sexto dia de sintomas, a sorologia pelo método ELISA. Os sinais clínicos e laboratoriais da forma leve, o paciente não tem sinal de alarme, não está grave, TGO e TGP não ultrapassam 500, creatinina até 1,3, o INR menor que 1,5. Na forma moderada, o paciente já tem pelo menos um sinal de alarme, vômitos, diarreia ou dor abdominal, essa transaminase pode aumentar para mais de 500 e uma creatinina também que começa a subir. Na forma grave, nós vamos ter sinais de gravidade, oligúria, sonolência, confusão mental, torpor, coma, convulsão, sangramento, dificuldade respiratória, hipotensão, sinais de má perfusão periférica, icterícia, transaminases bem altas, mais que 2.000, creatinina maior que 2, INR maior que 1,5 e plaquetopenia menor que 50.000. Para o manejo clínico, a gente vai fazer a definição de caso suspeito. Então, em área sem evidência de circulação viral, por exemplo, aqui na Paraíba, quem é definição de caso de febre amarela, de caso suspeito de febre amarela? Indivíduo com quadro infeccioso febril agudo, geralmente até 7 dias, de início súbito, acompanhado de icterícia e ou manifestações hemorrágicas, que tenha sido exposto nos últimos 15 dias a áreas de risco ou área com recomendação de vacinação. Se a gente está em áreas de surto, por exemplo, se a gente tivesse em Minas Gerais em 2017, quem era a definição de caso para o manejo clínico, de caso suspeito? Indivíduo com até 7 dias de quadro febril agudo, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tonturas do abdominal, icterícia, manifestações hemorrágicas, transaminases aumentadas com exposição recente naquela área de surto. Por que essa definição de caso muda? Porque em momentos de surto eu preciso aumentar a sensibilidade da minha definição, porque eu quero fazer mais diagnósticos para tentar barrar esse surto. Atenção especial à aferição de sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura, estado de hidratação, turgor e elasticidade cutânea diminuída, ressecamento de mucosas, sede, diminuição do volume urinário, nível de consciência e sinais de sangramento. Para pacientes internados, o que é que a gente vai solicitar de exame? Um eletro, um sumário, uma radiografia de tórax, hemograma, e a gente vai dar também atenção às plaquetas, glicemia, uma gaso, transamidases, as outras enzimas hepáticas, bilirrubinas, amilase, lipase, proteína total e fração, coagulograma, lactato, ureia, creatinina, ionograma, proteína C reativa. Em vários materiais que eu li, eu vi que um paciente que tenha proteína C reativa aumentada logo no início dos seus sintomas
a gente leva a pensar que aquilo não é febre amarela. Se o paciente está evoluindo com gravidade, a gente vai acrescentar a essa lista a solicitação de fibrinogênio, hemocultura. Ele pode estar fazendo, sim, uma infecção sobreposta, bacteriana ou fúngica, e analisar esses exames diariamente. Então, aquele paciente que tem um sinal de gravidade, quais são esses sinais? Oligúria, sonolência, confusão mental, torpor, coma, convulsão, sangramento, dificuldade respiratória, hipotensão, sinais de má perfusão, transaminases maior que 2.000, creatinina maior que 2, plaquetas diminuídas. A forma leve, a gente vai prescrever hidratação oral, 60 ml quilo dia, como é na dengue, na dengue grupo A, de acordo com a aceitação dos pacientes, em caso de intolerância da hidratação por via oral, utilizar 30 ml quilo dia de cristalóides por via venosa. Prescrever sintomáticos para o manejo de dor e febre, não usar nem AS, nem anti-inflamatórios não esteroidais, e sobra pouca coisa, se vocês escolhem o paracetamol, não ultrapassar a dose máxima de 3 gramas por dia. Lembrando que o paracetamol é hepatotóxico e a gente vai ter um vírus que tem tropismo pelo fígado. Quando o paciente está naquele momento de remissão da febre, a gente deve solicitar esses exames ou repetir esses exames se vocês solicitaram no início do período dos sintomas. Notificar, a febre amarela é doença de notificação compulsória, lembrar que um caso pode levar-nos a identificar um surto, então a gente tem que ir atrás, sim, dos contactantes desse caso, investigar de onde ele veio. Se a gente não tem como ter um olhar melhor nesse paciente com forma leve, a gente vai manejá-lo como forma moderada, e se ao final do ciclo da doença você achar que aquilo não foi caso de febre amarela, indicar vacinação para aquele paciente. Na forma moderada, realizar a hidratação para manter a euvolemia, iniciando por via oral, e se o paciente não suportar ou não conseguir manter a euvolemia pela via oral, iniciar a hidratação venosa com cristalóides. Prescrever sintomáticos, fazer a reavaliação clínica a cada 4 horas e revisão laboratorial no mínimo de 12 em 12 horas, sempre investigar a presença de hemorragia, às vezes a hemorragia não está expressa, não está sendo exteriorizada, avaliar transfusões e coletar os exames específicos, além de notificar o caso. O manejo clínico da forma grave é o manejo clínico de um paciente de terapia intensiva. Notificar esse caso imediatamente, manter a cabeceira elevada, isso vai melhorar o manejo da possível encefalopatia, como também é uma das medidas para a gente prevenir, fazer prevenção de pneumonia hospitalar, administrar inibidor de bomba de prótons, controlar temperatura corporal, monitorar a diurese e demais sinais vitais. Realizar hidratação venosa com cristalóides, prevenir hipoglicemia, prevenir lesão por pressão, e se o paciente começar a evoluir para insuficiência renal, manejar essa insuficiência renal, inclusive com indicação de diálise, se for o caso. Se o paciente fizer choque, começar a droga vasoativa, noradrenalina é a droga de escolha, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, monitorar a PA e, se o paciente precisar, colocá-lo em ventilação mecânica. Esses pacientes podem evoluir para a hipertensão intracraniana, então precisamos também aprender a manejar tanto a encefalopatia hepática como a hipertensão intracraniana. Não há necessidade de antibiótico terapia
só se esse paciente tiver evidência de uma doença bacteriana sobreposta, avaliar a transfusão de sangue e hemocomponentes. Os pacientes que evoluem com a forma grave, maligna da doença, podem apresentar choque por diversas formas. Choque distributivo, choque hemorrágico, choque cardiogênico por lesão direta na célula cardíaca, do músculo cardíaco, choque neurogênico pela encefalopatia e choque séptico. Por isso, o óbito as taxas de letalidade são tão altas. Esse paciente, quando ele começa a melhorar e a estabilizar, vocês podem passar para o acompanhamento ambulatorial. E uma coisa muito interessante que aconteceu nesse último surto, 2016, 17 e 18, foi que eles viram que vários pacientes faziam hepatite tardia. Eles não tinham nenhum sinal de gravidade, se recuperavam clinicamente, a ultrassonografia abdominal não mostrava nenhuma alteração, coagulograma não mostrava nenhum problema, nenhuma alteração, mas esses pacientes, depois de um quadro de melhora, faziam um aumento imenso de bilirrubinas e voltavam a ficar ictéricos. E viram que no começo assustou, no começo começaram a manter esses pacientes internados até a normalização da bilirrubina, e depois viram que esses pacientes podiam ser colocados em acompanhamento ambulatorial e essa bilirrubina ia normalizando, mas demorava cerca de 120 dias para normalizar. A prevenção se faz com vacina, a vacina da febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado, cultivado em ovo embrionado de galinha, então 2 contraindicações para pessoas que estão imunocomprometidas e aquelas alérgicas a ovo. Confere imunidade de 95% a 99% dos vacinados, dose única, ok? Não devem se vacinar crianças menores que 9 meses de idade, mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade, pessoas com alergia grave ao ovo, pessoas que vivem com HIV e têm seu CD4 menor que 350, as pessoas que estão fazendo quimio ou radioterapia ou aquelas com doenças autoimunes que estão fazendo imunossupressor e isso, tanto as autoimunes como as que estão fazendo terapia com imunossupressor. Terminamos. Dúvidas? Alguma colocação, gente? Alguma pergunta para a Priscila? Então, tudo certo. A gente considera, então, encerrado o módulo de febre amarela. E aí, eu já vou pedir para o Diego, por favor. O Diego vai abrir uma outra sala para a gente iniciar, né, as gravações que a gente combinou. E aí, para as demais pessoas, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem colocar lá no fórum do Moodle. Para quem está assistindo depois, né, podem colocar no fórum, que eu repasso para a Priscila. Tenho certeza que ela vai responder com, né, todo prazer, se vocês tiverem alguma dúvida. Vou parar a gravação agora, certo, professores? Certo. Tchau.